Olá pessoal, eu sou a doutora Lorena Baldotto, sou ginecologista e sexóloga e estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério, sobre o caso do assédio moral e sexual que a atriz Dani Calabresa sofreu e que denunciou recentemente. Eu não sei se você está sabendo sobre isso, mas é muito importante a denúncia e a gente falar sim sobre esse caso, porque quanto mais pessoas denunciarem, quanto mais pessoas tiverem consciência, melhor. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu, falar para vocês como que a gente vai identificar esses casos e o que fazer, tá? Segundo a revista Piauí, que foi a revista que trouxe tudo à tona, a atriz e humorista Dani Calabresa estava participando com outros artistas nas festas de final de ano, né? De encerramento do ano e tal. E o acusado, que foi o ator e também diretor Márcio Smelling, estava lá presente. Nesse evento, ele teria tentado algumas investidas para Dani enquanto ela estava cantando no karaokê e em contato com outros amigos. Eles estavam cantando juntos e ele ficou, prestem bem atenção nas palavras que eu vou usar, tá, gente? Ele ficou se esfregando, ele ficou tentando contato, tentando toque mais e tentou forçar um beijo. Segundo o que ela contou, ele tentou forçá-la a beijá-lo enquanto eles estavam cantando, tocando, se divertindo lá nesse karaokê, nesse local, né? Ela tentou se desvencilhar um pouco das investidas, mas evitou fazer muito alarde. E não se sentindo bem, ela foi no banheiro. Quando ela foi no banheiro, segundo o relato dela, ele havia ido atrás dela, tentou segurá-la à força, tentou beijar ela novamente, ela desviou, ele lambeu o rosto dela, tá? E ela desviou. E nisso que ela desviou, ela bateu a cabeça, né? E caiu. E quando isso aconteceu, ele teria, né? Tirado o pênis dele da calça, tentado esfregar nela e para ela se desvencilhar também, teve que sair e ainda encostou no órgão genital dele, gente. Olha só, ela contou com essa riqueza de detalhes, né, sobre esse caso. E assim, gente, assédio sexual é crime, né? Segundo outras pessoas que estavam lá no local e ela própria, quando isso aconteceu, ela saiu, voltou para a mesa onde ela estava chorando, né? E outras pessoas haviam consolado ela naquele momento. E que o agressor havia tratado a situação com desdém, como natural, como quem mandou você estar tão gostosa assim. Olha isso, gente. Esse é o tipo de pensamento e esse é o tipo de frase que a gente tem que observar mais e combater um pouco mais. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, após todo esse acontecido, o ator e diretor, que era chefe dela, né? Como ele era diretor do programa que ela participava, ele era chefe dela. Tentou tratar essa situação como normal, como brincadeira, como algo natural de se acontecer. Só que não, né, gente? Segundo ela, ele tentava outras investidas de outras formas também constrangedoras. Falando quando ela estava em cena ou fora de cena sobre o figurino dela, elogiando, falando que ele tinha ido conferir o figurino numa situação em que ela iria interpretar a Pamela Anderson, né, naquele seriado satirizando, né, o SOS Malibu. Então foram várias outras investidas de conotação sexual, falando que por que ela estava tão gostosa, que ele não tinha culpa, que a culpa era dela porque ela estava muito gostosa, que ela não poderia fazer isso. Quando aconteceu essa situação no qual ela sofreu esse contato físico e essa tentativa, né? Ele já vinha dando outros indícios antes um pouco mais sutis e ainda tentou satirizar a situação falando que ela estava gostosa, que quem mandou ela estar gostosa. Gente, olha isso. E após esses acontecimentos, ela vinha também, gente, sofrendo boicote em relação às ideias que ela tinha. Então, tudo isso que eu estou falando são situações que a gente pode
considerar e caracterizar como assédio moral e assédio sexual, tá? Após todos esses acontecidos, a Dani Calabresa e outras atrizes fizeram denúncias contra Marcos Melling para a Rede Globo, né? E inicialmente essas denúncias, gente, elas não passaram, elas não foram levadas em consideração, né? Ele só foi chamado para conversar, ele só tomou uma advertência. Porém, essas coisas foram se multiplicando e ela começou a sentir mais alguns boicotes, as questões com alguns programas que ela tinha sugerido, né? E, segundo alguns amigos dela, ela passou a se esquivar de situações em que ela tinha que encontrar com ele, né? Ficava totalmente insegura, desprotegida, evitava ao máximo estar presente com ele em outras situações, e isso levou ela a ter até alguns quadros de depressão, a perder a vontade de viver, a perder a vontade de estar lá participando, de estar lá indo trabalhar, né? Indo lá fazer o trabalho dela que diverte tanta gente, né, gente? E aí, gente, após passar por esse monte de boicote, por esse monte de situação na qual ela precisava lidar de frente e ser subordinada, né, a esse ator, a esse diretor, ela decidiu sair da Globo. Então, olha só que ponto as coisas chegam, olha só que ponto. A ponto dos amigos dela falarem que ela não tinha alegria de viver, que ela não tinha mais prazer em estar fazendo ali o trabalho dela. Isso é muito triste e isso realmente acontece. Então, gente, esse vídeo aqui, além de contar e mostrar para vocês os fatos, é para a gente trazer para uma reflexão sobre como que nós tratamos as vítimas de abuso, como que nós tratamos essas situações de assédio dentro e fora dos ambientes de trabalho, tá? Assédio sexual, gente, geralmente acontece quando nós temos uma pessoa de maior cargo, né? No caso dele, ele era diretor, né? Diretor do programa que ela participava, né? Com uma de menor cargo. E aí, frases como você tá muito gostosa, a culpa foi sua, porque mandou ser tão gostosa assim. Olha só, isso daí são coisas que a gente ouve, vamos falar a verdade, a gente ouve em vários locais. E às vezes a gente fica sem graça, às vezes a gente não sabe o que falar, e isso é assédio, tá? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de situação. Na maioria dos casos em que situações de assédio chegam à justiça, eles ocorrem em ambientes de trabalho, e 80% dos casos de assédio ocorrem com mulheres. As mulheres são 80% das vítimas de assédio sexual, tá? E moral também. Mas o sexual, além de ser pior, ele pode estar relacionado com situações ou com risco, né, de abuso sexual mesmo e de estupro. E aí, pessoal, eu vou falar pra vocês o que configura o assédio sexual, tá? Tentativa de beijo, tentativa de contato, mensagens, tá? Insinuações sexuais, gestos de conotação sexual, convites insistentes pra carona, pra ir na minha casa, pra ir ficar sozinho comigo em algum lugar, né? Comentários maldosos e principalmente quando envolvem uma diferença hierárquica e um constrangimento da vítima. E geralmente essas investidas, elas dão a entender que se a pessoa ceder, ela vai ter uma vantagem em relação àquele emprego, ela não vai sofrer o boicote. Lembra que eu falei que ela sofreu o boicote? Ou então a pessoa começa a boicotar porque não tá cedendo as investidas. Então, olha só que grave isso que aconteceu, né? E como que a gente pode refletir bastante sobre as falas que ela colocou e toda essa situação de abuso sexual, né? E principalmente, gente, quando a pessoa que está recebendo se sente constrangida, fica sem graça, né? Viu que ali não era o que ela queria estar ouvindo, a gente tem que ficar alerta, né? Você tem que ficar alerta, por quê? Porque se a pessoa está insistindo numa situação que para você não está agradável, vale a pena você cortar as asinhas logo, conversar ou denunciar se for o caso. Porque esse tipo de abuso é muito frequente e geralmente, olha a repercussão que isso está acontecendo. Aconteceu há muito tempo atrás,
teve esse bololô todo e a vítima só conseguiu falar disso agora. Isso traz consequências psicológicas, isso perde a vontade, isso faz a pessoa até se questionar. A pessoa recebe um elogio maldoso. E a pessoa que está elogiando acha que está fazendo assim, que não está fazendo nada demais. E é assédio isso. E assim, gente, em casos em que isso acontece, é muito importante você fazer uma denúncia formal, guardar todas as informações, todos os dados, toda a conversa, salva tudo, porque isso é prova. Infelizmente, a mulher, a vítima, sempre é o lado mais fraco do negócio e pode sofrer boicote dos amigos, das outras pessoas, né? São duas pessoas, olha só, bastante influentes, né? Um diretor bem importante, né? Com um nome a zelar e prestando um papel desse, gente. Imagina o que não acontece em outros locais. E algumas vezes esse tipo de situação é até difícil a pessoa provar, porque às vezes depende do que o outro falou, do que o outro entendeu, né? De como a pessoa se sentiu com a situação e das testemunhas, de alguém ter visto. E geralmente essas coisas acontecem escondido de uma forma velada, numa hora que ninguém tá vendo. Vem a pessoa mais importante, num nível de hierarquia maior que o seu, fala uma gracinha, você fica ali sem graça, você não sabe aonde colocar a cara, você quer se desvencilhar um pouquinho da situação. E aí, né? Quem já passou por isso? Muitas de nós já passamos, muitas de nós já recebeu um elogio, uma cantada, em alguma situação que deixou a gente um pouco sem graça. E aí, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente faz? O que eu posso fazer? E quando é meu superior que faz isso? Infelizmente, gente, só é caracterizado assédio quando a pessoa tem um nível de hierarquia acima do meu, tá? Mas essas situações que eu mencionei agora, elas acontecem no dia a dia e na vida de muitas mulheres. Às vezes até numa balada, e eu não tô querendo polemizar e nem problematizar muitas coisas não, tá? Mas muitas vezes, alguns homens, eles têm um comportamento de não aceitar que você não tá afim, que você não achou legal, que você não gostou do elogio. Por mais que ele tenha feito um elogio, você tem o direito de não ter gostado do que ele falou com você, né? Então isso daí são pontos para a gente pensar e analisar sobre toda essa situação. Estudos indicam, gente, que quando as pessoas passam por esse tipo de situação, isso pode causar várias conotações negativas no ambiente de trabalho, como aumento da ansiedade, do estresse, queda do rendimento, perda do peso ou aumento de peso, né? Queda do apetite. Vai influenciar no rendimento do trabalho dessa pessoa, vai causar mais ansiedade, pode causar síndrome do pânico, depressão. Então é um problema de saúde pública também e que a gente precisa sim falar sobre. Isso sem contar na queda do rendimento do profissional, né? A pessoa não vai conseguir exercer o trabalho dela. E olha só, nesse caso em questão, da Dani Calabresa, ela pediu demissão. E os amigos dela falaram que ela estava mais desanimada. Gente, após o acontecido, outras atrizes também denunciaram esse mesmo ator e diretor, o Márcio Smelling, né, sobre esse assunto, sobre terem sido assediadas também. Então, é muito importante a gente ter ciência e a gente tá ali do lado da nossa amiga, da nossa colega de trabalho e apoiá-la nesse sentido, nesse assunto, porque se não foi com ela, uma hora pode ser com você. E quando a gente se une para conversar sobre isso, falar disso, contar o que aconteceu, mais pessoas podem ter coragem de fazer uma denúncia. E o cara, ele usou a influência dele para intimidar. Por que só agora apareceu um monte de gente contando? As pessoas também se sentiam coagidas, as pessoas também tinham dúvida se elas não estavam exagerando ou se não era natural. Por que será que a gente normatiza tanto receber um elogio maldoso que eu não gostei, mas que eu tenho que ouvir calada, sabe? Então eu trouxe todas essas coisas pra gente pensar. E ainda, gente, pra gente ver como que realmente caracteriza essa questão do assédio sexual, né? Segundo alguns relatos, ele teria falado assim pra ela: você ganhou um programa X, né?
O que você quer ainda, minha filha? Então, assim, como ela tinha conquistado algumas coisas, ganhado algum programa, ele se sentiu no direito de assediá-la mais, de manter aquilo ali. Tipo assim, o que você quer para calar a boca? Olha só, gente, como é importante mesmo a gente denunciar, como é importante a gente falar disso, né? E como é importante a gente observar esses comportamentos que acontecem na nossa sociedade, que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia, e às vezes a gente acha normal, às vezes a gente passa a mão na cabeça, às vezes a gente até pode achar que é um exagero, mas se você não se sentiu bem com o elogio ou com a investida de qualquer pessoa, não se intimide, não abaixe a cabeça. Denuncie, se esquive, se imponha, coloque aí a sua opinião em prova. E, gente, eu espero que esse vídeo tenha trazido bastante reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu fale mais sobre esse assunto, coloquem aqui nos comentários, que eu sempre uso as perguntas que vocês colocam aqui para produzir conteúdo, tá? E indique para suas amigas. E se você não tá inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, me siga lá nas redes sociais, doutora Lorena Baldotto, sexóloga, que lá a gente tá sempre falando desses assuntos polêmicos também. Um beijo, gente, até mais e até o próximo vídeo.